Bom, aí tem um monte de coisa que a gente precisaria entender para eu poder te dar uma resposta muito precisa. Mas eu vou falar de uma forma bem genérica, para a gente não se perder nessa resposta. A resposta é depende. Se essas convulsões, se essas crises epiléticas que você está falando forem crises não provocadas, a resposta é sim. Então, se você tiver mais do que uma crise, você deve tratar com fármacos antiepiléticos. Agora, se essas crises forem provocadas, a resposta é não. Aí você pode ter várias crises e não necessariamente tratar com antiepilético. Bom, daí você vai perguntar, tá, Paulo, mas o que é uma crise provocada? Veja assim, o que é uma crise não provocada? Você está ótimo, você não tem nada, você não tem nenhuma doença, você não tem nenhuma síndrome, você não tem nenhum transtorno, você não tem absolutamente nada. Daí, um dia, você cai no chão e tem uma convulsão. Ou seja, ela não foi provocada. Você não estava alcoolizado, você não cheirou, cocaína, você não usou drogas, você não teve um traumatismo crânioencefálico. Não aconteceu um antecedente que desencadeou a crise epilética. Então, neste caso, a gente chama de crise não provocada. Nas crises não provocadas, pessoal, se você tiver duas, você vai tratar sempre. Mas às vezes, se você tiver uma com uma grande chance, um grande risco de ter uma segunda, você já vai tratar logo na primeira. Vou dar um exemplo. Você tem uma crise, por exemplo, que é uma crise de ausência, que é uma epilepsia generalizada, idiopática, genética, e aí você faz os exames, o eletroencefalograma, e vê que tem uma alteração lá, que é a descarga de espícula-onda a 3 Hz, a 3 ciclos por segundo. Está feito o diagnóstico de uma epilepsia ausência da infância. Nós sabemos que essa síndrome epilética ela é muito recorrente, ou seja, se você não tratar, essa criança vai ter outras crises. Por que é que você vai esperar ela ter mais uma crise para começar o tratamento? Não tem sentido. Então, neste caso, uma crise não provocada única, com um elevado risco de ter uma segunda, já faz com que você tome a decisão de medicar essa criança. Agora, por outro lado, uma criança não tem absolutamente nada, uma criança absolutamente típica, neurodesenvolvimento típico tal. Aí um dia ela tem um quadro infeccioso, faz um quadro grave, por exemplo, por uma meningite e tem uma convulsão. Nesse contexto de ter uma meningite, nós vamos chamar isso de uma crise provocada. Foi provocada por quê? Foi provocada pela doença. Ela teve ali uma alteração de citocinas, ela teve uma alteração inflamatória e isso desencadeou uma crise. Neste caso, nós não vamos fazer um tratamento a longo prazo. Então, resumo. Se você tiver duas crises que não sejam provocadas, duas crises epiléticas não provocadas, a gente sempre vai usar medicação. Se você tiver uma crise não provocada, mas com um elevado risco de ter uma segunda, a gente vai usar medicação. Terceiro, se você tiver uma crise provocada, nós nunca vamos usar medicação.